Os neuróticos dão as costas à realidade, por considerá-la, no todo ou em parte, insuportável. Esta é uma frase de Freud que está lá no texto Formulações sobre os dois princípios do funcionamento mental. Então a gente pode se perguntar: por que a gente deveria enfrentar a realidade se ela causa sofrimento? Não seria melhor simplesmente evitá-la, ignorá-la? Antes mesmo de Freud, Kierkegaard já dizia que o que a gente esconde pode ser tão terrível, eu diria, difícil de enfrentar, que a gente não ousa nem dizer e mesmo nem pensar, porque tememos ser tomados pela ansiedade devido à ameaça da chegada à nossa consciência das memórias de uma experiência que nos causou e causaria um grande mal-estar. Então, conforme diz Freud, naquele mesmo texto, daqueles atos que podem suscitar desprazer, a atividade psíquica se retira. Ou seja, a gente reprime, manda lá para o inconsciente ou impede que venha de lá. Porque a nossa preferência é o mundo do prazer, das soluções imediatas, das pílulas mágicas, da fantasia, ou fazer tudo o que queremos a hora que queremos. O que todos nós sabemos é incompatível com a realidade, com a vida social, que exige renúncias a muitos de nossos desejos e impõe um tanto de limitações. E que solução comum muitas pessoas adotam para livrarem-se da angústia e da tensão? A resposta, além das pílulas mágicas, é a descarga motora, que fazem através de atividades incessantes, fazem academia em excesso, diversões em excesso. O sujeito literalmente não para, porque se parasse ou deixasse as pílulas de lado, teria que enfrentar os lutos não superados pela morte de alguma pessoa muito querida, por uma separação, por um fracasso profissional e assim por diante. Ou falam pelos cotovelos, ou, como praxe, explodem verbalmente diante de qualquer contradição. E todas essas ações têm por objetivo unicamente a descarga, o escoamento da tensão. Tensão causada, como eu já disse antes, pela ameaça do retorno do que um dia já foi traumático, do que um dia já foi angustiante. Mas essas descargas, vamos dizer assim, motoras, calmantes, não funcionam, porque elas não vão impedir que a angústia retorne. Então o alívio obtido é somente um alívio passageiro. A descarga dessa forma é apenas uma evacuação, semelhante a uma diarreia, porque da mesma forma que na diarreia o organismo não se beneficia com as propriedades dos alimentos ingeridos, o aparelho psíquico também não tira proveito quando, após ingerir uma situação, vomitamos ela sem digerir. E o pior, o sujeito pode vir a adoecer. Mas e aí? O que pode ser feito? Antes de apresentar uma resposta possível, eu quero convidá-los a inscreverem-se no canal, é gratuito, e também a ativar o sininho para serem avisados de todo novo conteúdo. Voltando, adotando essas estratégias de atividades incessantes ou puramente motoras, o sujeito age sem pensar. E assim fazendo, não aumenta a sua capacidade para administrar o sofrimento. E por isso continua repetindo as mesmas soluções que já não deram certo anteriormente. Por isso, de acordo com Freud, é preciso que entre o impulso e a ação haja o pensamento, por duas razões. A primeira, o pensamento é o que permite ao aparelho psíquico suportar a elevada tensão de estímulos, substituindo, restringindo a descarga motora. A segunda, e talvez a mais importante,
O pensamento expande e aperfeiçoa o nosso aparelho psíquico, dando-nos a possibilidade, então, de construir recursos novos, e isso vai possibilitar manejarmos melhor as nossas frustrações. Então, conforme Bion, a gente precisa aumentar a nossa capacidade de lidar com o sofrimento, o que a gente consegue organizando uma nova forma de pensamento, um novo ponto de vista, mudando o que está posto, suavizando as imagos e as ideologias que nos colonizaram e muitas vezes nos censuram rigorosamente, ou seja, romper com padrões repetitivos e disfuncionais. Mas não podemos esquecer que, além disso, uma mudança psíquica também passa por amansar, vamos dizer assim, os nossos impulsos selvagens e desejantes que se encontram lá no id. Para finalizar, as perspectivas terapêuticas estão, então, na gente promover o nosso crescimento mental, o que se pode fazer sabendo mais sobre as peculiaridades dos processos psíquicos. Porque quanto mais entendemos as motivações inconscientes, mais controle adquirimos sobre os nossos comportamentos, sobre a nossa vida. E mais diminuímos as chances de experimentarmos possíveis efeitos patológicos. Bom, pessoal, por hoje é isso. Se desejarem, podem deixar algum comentário aqui embaixo ou fazer alguma sugestão. Um grande abraço e até a próxima!